Bom, esse desenho ficou muito feio, mas eu vou traduzir ele para vocês. Aqui é a válvula de admissão, aqui é o duto de admissão, aqui é o corpo da borboleta ou carburador, e aqui eu fiz uma curva bem grande e coloquei o filtro de ar aqui, tá bom? Então vamos dizer que isso daqui seja de um Celta, por exemplo, ou seja de um Gol, tá bom? Então você vê que tem aquela caixinha de plástico do lado, e de repente você se pergunta, você fala, nossa, o cara que fez isso aqui, ele desenhou essa caixinha e ele colocou essa mangueirinha, ele quis colocar o filtro aí do lado. Você fica imaginando que ele fez aquilo por estética. E não foi por estética na verdade. Tá bom? O que acontece? Você lembra que eu falei que o duto de admissão ele poderia ser comparado a uma avenida? E que todo o fluxo de ar aqui, mesmo que você tivesse numa carga parcial, ele passaria por aqui, ó. Ele está numa velocidade muito alta, não sei se eu já comentei, mas a velocidade do ar dentro de um duto de admissão muitas vezes é supersônica, ou seja, ela passa de 1.300 km por hora. Tá bom? Ela é rápida, é muito rápida. Por que ela passa de 1.300 km por hora? Porque as passagens são muito apertadas. Então, para que o motor consiga respirar, a velocidade aqui é supersônica. Tá bom? Ela passa disso daqui na verdade. Tá bom? Então, como eu expliquei, como eu já tinha falado da outra vez, o que acontece? Uma das coisas também que determina a característica de torque e potência máxima é o que? Se você mantiver a velocidade alta, você tem a atomização mais perfeita possível da mistura, ou seja, você está misturando o máximo possível as moléculas de ar e de gasolina. O carburador tentou fazer isso, o bico injetor, no caso o bico injetor vai estar aqui, tá? Mas do carro com injeção, o bico injetor vai estar aqui. Mas na verdade, ele vai pulverizar em cima de um fluxo de ar que está numa velocidade muito forte. Então aqui vai entrar numa turbulência tão grande. E o que é ideal? É igual voltando no exemplo do baile. Não pode ficar as meninas de um lado e os meninos do outro. Tem que estar tudo misturado no salão. Para que todos se encontrem. Se você deixar 5 meninas num canto lá e 5 moleques no outro canto, você já não está tendo um baile perfeito ali, uma combustão perfeita. Um dos jeitos de você fazer essa mistura acontecer da melhor forma possível é você criar um fluxo constante aqui e rápido de ar, tá bom? Ou aqui no caso do carburador já misturado com a gasolina, ou no caso da injeção, o fluxo de ar muito rápido aqui, vai vir o jato de gasolina aqui, tá bom? Um spray de gasolina, tá bom? Então, como eu falei da outra vez, a inércia é uma coisa que vai ter uma importância fundamental no teu motor. Vamos dividir aqui como se fosse uma avenida, e a gente vai dividir da seguinte forma. Aqui tem um semáforo, o primeiro semáforo seria a válvula de admissão, o segundo semáforo seria a borboleta, porque é uma restrição, é uma queda de pressão em relação aqui. Você está puxando daqui, você tem a queda de pressão, a restrição física e mecânica aqui da cabeça da válvula, tá? Porque eles têm que entrar e passar tudo aqui em volta, você tem essa restrição. Então daqui até aqui você tem uma restrição controlada pelo teu pé, que é a borboleta. Então aqui essa restrição você controla, tá certo? Essa restrição você controla. E tem uma outra restrição, e que ela é fundamental para o teu motor, que é o filtro de ar. O filtro de ar está aqui, tá bom? Então você imagina o seguinte, isso daqui acontece por ciclos, como se fosse o semáforo abrindo e o semáforo fechando. Aqui é ao contrário do trânsito normal da gente. Aqui, quanto mais acidentes acontecerem, é melhor. E quanto mais rápido os carros tiverem que correr e passar no farol vermelho, é melhor ainda. Então, aqui a pista tem que ser estreita para o volume de carros que está passando, tá bom? Eles não podem respeitar o semáforo. O semáforo aqui, na verdade, vai ser o pistão quando ele começar a subir. Eles não respeitam. Por quê? Porque a pressão aqui está menor. Eles vê o semáforo fechou, mas ainda existe no próximo quarteirão espaço para alguns carros. Eles vão entrando e vai batendo, vai tendo colisão, vai uma atrás da outra. Mas isso aqui é fundamental, é interessante que aconteça. Ao mesmo tempo que esses aqui conseguem passar para cá, mesmo com o semáforo fechado aqui e algum tempo, essa válvula vai chegar um momento e ela vai fechar. Você mantém um fluxo aqui de carros constante. Por quê? É da mesma forma que no trânsito. Fica aquele trânsito por quê? Porque todo mundo quer passar no amarelo e no vermelho. No trânsito normal, você tem os cruzamentos e você para quando abre para o outro lado. Aqui não tem cruzamento, aqui ele só para, entendeu? Ninguém vai atravessar na tua frente nem nada. Então, o que acontece?
Se eles verem um espaço aqui, eles vão entrando. Então, isso é teórico, tá? Quanto mais comprido for o teu quarteirão, mais acidentes vão acontecer, mais o fluxo de ar aqui vai se manter constante, tá bom? Então, isso daqui vai favorecer o quê? Quando você está acelerando bem pouquinho. Quando você acelerou bem pouquinho, você já passou bastante ar e combustível por aqui, que você vai manter, apesar de ter um mínimo aqui de passagem de ar, você mantém um fluxo constante aqui, que faz você encher o teu motor com o mínimo de gasto aqui, porque você está abrindo o mínimo a borboleta, e você vai ter uma velocidade boa, uma mistura boa de ar e combustível aqui dentro. Por quê? Porque a velocidade está muito alta do ar e da gasolina, tá bom? Por quê? Porque você tem a primeira queda de pressão quando a válvula abre. A segunda é daqui para cá, tá bom? Daqui para cá. Aqui você ainda tem a queda de pressão por causa do filtro. O filtro acaba sendo um obstáculo. Então o que os engenheiros resolveram fazer? Eles perceberam que eles conseguiam montar o que você pode chamar de pulmão, que é isso aqui, que é isso daqui. O que acontece? O ar demora um pouco para passar por aqui, entendeu? O ar demora um pouco para passar por aqui. Se você está numa velocidade constante, isso não é um problema. Mas se você quer acelerar de repente, ou seja, você abriu aqui o semáforo e essa pista está toda livre. Por quê? Porque você quer acelerar o motor. Você abriu aqui ao máximo. O que acontece? Se você já tivesse a restrição colocada aqui, logo no corpo da borboleta, o que acontece? Essa restrição vai passar a interferir aqui. Se você tivesse a restrição colocada longe, você já gerou um fluxo aqui de trânsito de ar também. Você já gerou um fluxo que no início, quando você acabar acelerando, isso daqui vai ser, essas que já passaram pelo filtro, vão ser fundamentais para passar para alimentar o motor mais rápido. Então, essa mangueira que tem da tua caixa do filtro de ar até o corpo da tua borboleta, ela não está indo de enfeite ou porque acharam bonito. Você pode ter certeza que do ponto de vista financeiro, a Volkswagen ou quem quer que tenha fabricado o teu carro novo aí, eles preferiam ter colocado um papelzinho, um filtro de papel aqui. Entendeu? Igual aquele modelinho do Fusca, aquele modelinho mais simples, igual eles montavam antigamente. E por que eles não colocam um papelzinho aqui? Porque esse papelzinho aqui ia comprometer. Cada vez que você acelerasse, o motor ia demorar mais para criar um fluxo de ar aqui, porque você tem essa restrição aqui. Se você colocar essa restrição longe aqui, você já criou uma velocidade de ar, você já tem mais moléculas de ar aqui que passaram aqui do que se isso daqui fosse curto. Então isso daqui é um pulmão. Você tem uma queda menor de pressão quando você acelera aqui do que se ele tivesse aqui, entendeu? O vácuo aqui diminui e você enche o cilindro mais rápido. Então, tudo isso daqui foi dimensionado. A Volkswagen poderia ter colocado um filtrinho logo aqui, ou a Fiat, ou a GM. Por que eles não colocaram? Porque eles sabem que no reino dos motores 1.0 é difícil você conseguir largar na frente. Então qualquer meio cavalo ou 1 cavalo que você ganha está excelente. Então o que eles fizeram? Eles dimensionaram isso daqui, gastaram dinheiro montando aquele tubo de admissão, gastaram dinheiro colocando aquela caixa do filtro de ar na curva de paralama. Para quê? Para você ter o pulmão, para você ter isso daqui, entendeu? E o duto de admissão também, a borboleta ela não está aqui em cima. Por quê? Porque isso daqui também é como se fosse uma avenida. Quanto mais carros você mantiver aqui preparados para quando abre e fecha o semáforo, mais eficiente você tenha o enchimento aqui do cilindro. Tá? Mantendo sempre a velocidade aqui. Então imagina que aqui é uma avenida, hora do rush, os carros na maior velocidade possível e um monte de moto também. Tá bom? Aí qual que é a modificação? Qual que é a modificação que aquele cara que tem certeza, aquele moleque metido a piloto, tem certeza que ele é reencarnação do Ayrton Senna, ele faz? Ele vem aqui, arranca toda a admissão dele e monta uma coisa mais ou menos parecida com isso daqui. Ele fala, agora eu vou chegar lá, entendeu? Isso aqui é um filtro bom? É um filtro bom, mas você tem que entender que existem momentos e situações onde você precisa usar isso. E não é num carro original de fábrica, tá legal? Não é num carro original de fábrica. Por quê? Porque aí o que você vai ter? Você perdeu o pulmão aqui. O filtro vai passar a ser uma restrição logo na borboleta. Você vai demorar. O teu carro, se você colocar um filtro desse, ele demora mais para acelerar do que se você mantivesse o teu pulmão. Você insiste, o sonho na sua vida, o teu objetivo de vida é usar uma porcaria dessa daqui, tá bom então.
deixa teu tubo aqui, deixa a tua caixa de admissão, tá? Tua caixa de filtro de ar, e monta ele aqui no lugar do filtro original. Ah não, mas eu quero quando eu abrir o capô, eu quero que os outros vejam o meu filtro de ar. Tá bom, então você arranca essa caixa e mantém pelo menos esse tubo chegando aqui, que o estrago vai ser menor, você vai perder menos usando esse filtro longe aqui na posição que ele deveria estar. Tá legal? E por último, é uma coisa que eu preciso falar. Tanto o comando quanto todo esse sistema de admissão, ele é planejado em que sentido? Ele é planejado para que você tenha uma faixa de rotação útil. No caso do carro que você comprou novo da fábrica, eles planejaram, dimensionaram caixa de ar, filtro de ar, comprimento do duto de admissão, tudo pensando para você ter a maior faixa de rotação útil, entre torque e potência máxima. Tá bom? Então qualquer modificação que você for fazer, você tem que tomar cuidado para não reduzir isso. O cruzamento de válvulas também, conforme você vai aumentando o cruzamento, você aumenta a potência, mas você vai diminuindo essa faixa de giros útil. Entendeu? Então, quanto menor a faixa de rotação útil, mais difícil é de você dirigir o carro, mais você vai precisar usar o câmbio, mas teoricamente mais eficiente é o motor. Nessa rotação, abaixo dela ou depois dela, por exemplo, um motor com um cruzamento de válvulas muito grande vai jogar gasolina sem queimar pelo escapamento. Esse sistema ele só vai funcionar, ele só vai entrar no funcionamento perfeito dele a partir da rotação ideal de trabalho dele. Ou seja, em marcha lenta você vai ter excesso de combustível violento, entendeu? E vai ser um desperdício, aí o teu consumo vai aumentar muito. Então se você depende disso para passar numa inspeção, você não vai conseguir passar nunca, com um comando que tem um cruzamento absurdo, tá bom? Então para chegar no extremo, eu não posso usar um comando esportivo, que não sei o quê. O que acontece é o seguinte, o teu carro, ele não trabalha numa velocidade constante, o motor, ele acelera, desde a marcha lenta até a rotação máxima. Então você precisa do quê? Você precisa ter um motor elástico. Você tem que abrir mão de um pouco de potência para ter essa elasticidade, para ter a retomada que teu carro te oferece quando você afunda o pé no acelerador, para ter todas essas características que mesmo num ponto zero, elas são necessárias para o teu dia a dia. Qualquer modificação que você vai fazer para ganhar potência, quase que obrigatoriamente, você vai reduzir a tua faixa de rotação, então você vai sofrer mais no câmbio. Então, eu vou chegar num outro extremo. Um outro extremo é um motor de uma rotação só. O que seria um motor de uma rotação só? O motor de um gerador. O motor de um gerador ele trabalha sempre na mesma rotação. No caso de um gerador que eu tenho aqui, eu posso apresentar ele um dia para vocês. 3.600 RPM. Ele não trabalha 3.000, ele não trabalha 3.200 e ele não trabalha 3.800. Ele trabalha só 3.600. Então você imagina que válvula, comando de válvula, diâmetro de válvula, levante, válvula de admissão e escapamento, foi projetado para ele trabalhar praticamente nessa faixa, deve ter uma tolerância aí de 200 RPM, para mais ou para menos. Tá? Então o motor está otimizado e o que você consegue com isso? A máxima economia de combustível. Você vai ter uma potência gerada sempre na mesma rotação, porque ele não tem variação de rotação, porque ele é um gerador, ele precisa trabalhar na mesma rotação para fornecer os 60 Hz que a minha rede elétrica necessita. Então aqui você só vai ter um motor trabalhando nessa rotação. Então quando você tem um motor especializado desse daqui, você consegue ter o menor consumo possível. Você tem o menor consumo possível, mas você tem a menor faixa de rotação útil possível também, tá bom? Mas isso daí é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. Eu espero que tenha ficado claro até aqui. Nessa sequência que eu fiz hoje, eu vou parar. Se vocês gostaram, vocês dão um joinha. Se vocês têm dúvida, vocês perguntam, entendeu? A partir de agora, toda essa informação que eu passei para vocês, a gente pode fazer um esboço de como vai funcionar o motor turbo, fazer um esboço de como é que pode funcionar outros sistemas. Alguém me pediu para explicar um sistema aí de armazenamento de energia cinética que é usado na Fórmula 1, a gente pode também, tá bom? Mas conforme as dúvidas forem surgindo, eu vou conseguindo ter mais base para fazer, para dar sequência nessa série de vídeos. Muito obrigado por assistirem todos, quem quis assistir. Espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês derem um joinha, meu vídeo vai ficar numa posição de destaque e vai poder ajudar mais pessoas. Muito obrigado.